Saudações, meus irmãos, como estão a passar? Eu estou bem na graça de Deus. Meus irmãos, hoje vamos compartilhar uma palavra do Senhor, a palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo 1. Mas antes de, meus irmãos, começarmos com aquilo que vamos aprender, vamos consagrarmos este momento, vamos convidar o Espírito Santo do Senhor. Oremos, meus irmãos. Soberano Deus, nosso Pai, em nome do seu amado Filho, Senhor Jesus Cristo, que, Senhor, te agradeço por tudo aquilo que o Senhor Deus vai fazer neste dia de hoje. Obrigado, Senhor Deus, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos que têm me assistido. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor vai falar na vida deles, na minha vida. O meu pedido, Senhor Deus, nesta hora é que Deus me use, Pai, para que a sua palavra, Senhor Deus, chegue sem dificuldade para os meus irmãos, que o Senhor abra os corações, os ouvidos dos meus irmãos que vão me assistir, que vão me escutar, que seja uma palavra benéfica para as suas vidas. Muito obrigado, Deus, que seja feita, Senhor, a sua vontade nas nossas vidas, nas vidas dos meus irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando eu estava a meditar o livro de Atos, capítulo 1, meus irmãos, fui tocado por alguns versículos que vou ler agora, que é o versículo 3, 4 e 5, diz a palavra do Senhor. Depois de sua morte, Jesus se apresentou vivo aos apóstolos e lhes deu muitas e indiscutíveis provas de que estava vivo. Ele lhes apareceu durante 40 dias e lhes falou a respeito do reino de Deus. Numa ocasião, quando estava comendo com eles, ele lhes deu esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperam pela promessa do Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizava em água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo daqui a alguns dias. Meus irmãos, quando eu estava a meditar nesta palavra, alguma coisa me chamou a atenção. Meus irmãos, eu tenho visto muitas pessoas pregando a palavra de Deus e quando ainda não receberam a promessa de Deus. Jesus Cristo, ele quando morreu, ele ressuscitou e voltou, e ele esteve quase 40 dias. Ele de novo fez muitos sinais, muitas coisas aconteceram de novo quando ele esteve de novo com os discípulos. E quando ele esteve com os discípulos, ele falou para eles que era preciso eles permanecer naquele lugar, porque ele queria voltar para o Pai. E se ele voltasse para o Pai, ele ia mandar o Espírito Santo, que poderia ser o Espírito Santo que poderia conduzir os apóstolos, porque ele já não estaria com eles. Nós sabemos que ele caminhava com seus apóstolos, mas já ele não estava lá, mas precisava de algo para caminhar com os apóstolos, que era o Espírito Santo. Não era preciso os apóstolos fazer a obra do Senhor sem receber o Espírito Santo. Nós olhamos aqui que ele diz que João ele batizava pelas águas, mas agora era preciso que os apóstolos fossem batizados pelo Espírito Santo. Eles já tinham recebido o batismo das águas, mas faltava o batismo do Espírito Santo. E quando eu estava a ler, uma coisa me chamou a atenção. Muitos de nós, meus irmãos, nós recebemos o batismo das águas. E quando nós recebemos o batismo das águas, nós pensamos que já é tudo. É quando nada, meus irmãos. Nós precisamos mais outra coisa, que é o revestimento, é o batismo no Espírito Santo. E, meus irmãos, não é o que está a acontecer hoje em dia. Muita gente, meus irmãos, não esperam receber este poder. Não esperam. Eles basta receber o batismo nas águas, basta saber ler a palavra, basta saber orar, basta saber pregar.
a pessoa diz que já chega, eu vou abrir a minha igreja. Por isso nós temos visto muitas igrejas ao nosso redor. Igrejas que as pessoas fazem do seu jeito. Lá não está o Espírito Santo, porque a pessoa que está à frente, ele não recebeu o poder de Deus. Ele não foi enviado para fazer este trabalho. Era necessário os apóstolos, meus irmãos, serem enviados, mas para serem enviados, eles precisavam receber o batismo do Espírito Santo. E, meus irmãos, quando eu estava a ler, isso me chamou a atenção. Eu falei que, uau, eu preciso compartilhar isso para os meus irmãos. E, meus irmãos, eu trago 4 elementos principais para receber o Espírito Santo. O primeiro elemento, meus irmãos, para receber o Espírito Santo, nós precisamos se arrepender, em primeiro lugar, dos nossos pecados. Nós vamos receber o Espírito Santo. E segundo elemento, crer em Jesus Cristo como o Salvador. Nós precisamos crermos Jesus Cristo como o Senhor Salvador das nossas vidas. E a terceira coisa, ter a sede e pedir com fé. Nós precisamos pedir, precisamos ter a sede do batismo do Espírito Santo. E nós vamos receber. A quarta e última coisa, a persistência em oração. Nós precisamos orar sempre. E nós, quando fizermos isso, meus irmãos, vamos receber o batismo no Espírito Santo. É onde nós podemos se levantar, começarmos a ir pregar, começarmos a ir evangelizar, começarmos a ir abrir as nossas igrejas. Você, quando quer isso, tem que esperar. Precisa esperar, mas não é o que está acontecendo hoje. Não é isso, meus irmãos. Muita gente com tantos pecados, sem se arrepender, sem acreditar nesse Jesus, as pessoas já querem abrir suas igrejas. As pessoas querem fazer do seu jeito. Meus irmãos, nós não precisamos fazer isso. Vamos estudar, vamos orar, vamos pedir, vamos persistir, meus irmãos, pedir o próprio Deus na hora certa. Ele vai nos revestir com o seu poder e nós vamos ter a ousadia de pregar a sua palavra. Nós precisamos parar com aquilo que nós estamos a fazer. Nós temos visto muitos jovens, outras pessoas vão comprar poder para pregar a palavra do Senhor. Não é preciso você ir comprar poder, não é preciso. É você crer em Jesus Cristo, é você orar, é você se arrepender dos seus pecados. Sabe por que as pessoas compram o quê? A unção? É porque eles não querem abandonar os seus problemas. Esse que é o problema maior que está nas pessoas. As pessoas ainda continuam a adulterar. As pessoas ainda continuam a fazer coisas erradas, mas eles querem as coisas baratas. Não é preciso, meus irmãos. Por isso nós vimos nas igrejas pessoas más que estão a pregar a palavra, pessoas erradas estão lá a abrir as igrejas. Isso não é bom, não é bíblico. Isso não é da vontade de Deus. Deus não está lá. Você pode enganar as pessoas cegas, porque muitas pessoas são enganadas, porque eles não têm conhecimento. Eles vão te seguir, você que está fazendo isso, vão te seguir e vai morrer com as pessoas. E nós não precisamos fazer isso, meus irmãos. Nós precisamos fazer aquilo que eu ensinei aqui. Nós precisamos se revestir com poder. Nós precisamos esperar que o Espírito Santo venha em nós. Nós precisamos receber, em primeiro lugar, o batismo do Espírito Santo. É onde o próprio Espírito Santo vai nos enviar, vai nos guiar, vai nos enviar para nós pregarmos a palavra do Senhor. Sabe, quando você prega algo que vem de Deus, as pessoas se convertem. Só por você, meu irmão, caminhar, as pessoas vão ver algo em ti. É só você fazer o que eu falei. Arrependa-te. Confesse dos pecados. Abandone os teus pecados. Tenha sede do Espírito Santo. Tenha desejo. Sabe, se nós desejarmos algo, nós alcançamos, meus irmãos. Pede. Pede. Ora. Deus vai te dar. Deus vai te dar o poder, meu irmão. Você vai pregar algo que vai
impactar as pessoas. Você vai ser uma carta viva. Às vezes nós não precisamos pregar. Só por causa daquilo que nós fizemos, a nossa maneira de andar, as pessoas se convertem. A nossa maneira de conversar, as pessoas se convertem. Não é preciso, às vezes, você pregar tanto, não. Só você se vestir bem, caminhar bem, você conversar bem. As pessoas vão começar a dizer, uau, este homem, tudo isso que está a falar, tudo isso está a viver, ele apanha onde? Vamos dizer, é Jesus que está a fazer isso. E as pessoas vão começar a querer conhecer esse Jesus. Não é preciso você se massacrar muito, ir aonde, ir em Zimbábue, ir aonde. Não é preciso fazer isso, ir em Nigéria, comprar o sal. Não é preciso fazer isso. Dentro da sua casa, na sua igreja, você todos os dias se dedicando, se afastar do pecado, reconhecer Jesus, você vai receber o poder do Espírito Santo, você vai pregar esta palavra com poder, você vai impactar vidas, você vai fazer maravilhas. É o que o Senhor espera de todos nós. O Senhor nos espera nós se entregarmos na totalidade e Ele vai nos revestir com seu poder. Meus irmãos, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, porque, meus irmãos, isso eu tenho visto muito o que está acontecendo na sociedade hoje. Muitas pessoas, meus irmãos, eles não esperam do revestimento do poder de Deus, não esperam receber o batismo do Espírito Santo. As pessoas fazem a obra de Deus do seu jeito, mas não é isso que Jesus Cristo quer que nós façamos. Jesus Cristo, Ele quer que nós esperamos a promessa, como falou para os apóstolos, esperam a promessa em que o Espírito Santo, esperam o revestimento do poder, e aí é que vocês vão começar a ir a pregar a palavra do Senhor em qualquer lugar. E nós também precisamos esperar. Não é sentar, não. É você orar, é você jejuar, é você ler, é você se afastar do pecado. E você vai ver o agir de Deus na sua vida. O que eu tinha para explicar para os meus irmãos, que se firmem neste Deus, porque na hora certa Deus vai derramar o seu poder na sua vida. Meus irmãos, vamos orar para agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos deu. Oremos, meus irmãos. Pai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos que estão a assistir nesta hora. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor Deus ainda vai fazer na minha vida e na vida deste meu irmão. Que a sua graça, Senhor Deus, esteja sobre a vida do meu irmão. Que a sua graça, Senhor Deus, esteja sobre a minha vida. Pai amado, que esta palavra seja uma palavra edificadora, que as pessoas tenham entendimento que precisam receber o batismo do Espírito Santo em primeiro lugar, antes de abrir as igrejas que nós vimos, aonde nós caminhamos. São tantas igrejas, meu Senhor, que estão abertas, mas o Senhor não está lá. Pedimos, Senhor Deus, que toque, meu Senhor, corações dessas pessoas que se precipitaram em abrir a igreja antes de receber o batismo no Espírito Santo, porque as pessoas, só por receber o batismo nas águas, eles já pensam, já chega, mas hoje aprendemos que precisamos de receber o batismo no Espírito Santo. É onde que nós podemos começar com a sua obra. Que o Senhor nos ajuda a ter este entendimento, que o Senhor nos ajuda a conseguirmos anunciar esta palavra para os nossos irmãos. Pai, obrigado, que seja feita a sua vontade, e eu declaro, Senhor Deus, um dia muito maravilhoso para as nossas vidas. Que a graça do Senhor esteja sobre nós todos os dias, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que o nosso Deus vos abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que o Espírito Santo do Senhor te surpreenda neste dia de hoje. Que receba o batismo do Espírito Santo. Que receba o poder de Deus nesta manhã. Que seja um grande pregador da palavra do Senhor. Que as pessoas olhem você como uma carta viva. Que as pessoas olhem Jesus Cristo na sua vida. Muito obrigado, meus irmãos.
irmãos. Tchau, até a próxima, se Deus permitir. Obrigado.